Segundo bloco do Mais Saúde retorna e vou fazer uma pergunta para o Dr. Pedro, que eu acho que é uma pergunta que está na cabeça de todos nós brasileiros. Muito frequentemente, antes de dormir, a gente assalta a geladeira. Vai à geladeira e come alguma coisa antes de deitar. Dr. Pedro, qual alimento que nós devemos ingerir? Que tipo de alimentação nós devemos ter para que o nosso sono seja um sono de boa qualidade? Como eu disse antes, o sono de boa qualidade é o sono reparador. Para se ter um sono reparador, o que tem que se fazer é mudança de hábitos, e acredito que ao longo da nossa conversa eu possa depois falar sobre a higiene do sono. Mas sobre especificamente esse item, que é a alimentação, a gente deve dar preferência noturna. Esse item, alimentação noturna, mas desde o início do dia, a alimentação interfere sobre a noite. Por exemplo, uma pessoa que dorme tarde, acorda tarde, ele vai lanchar tarde e vai almoçar tarde e vai acabar jantando tarde. E se ele não tomar o café da manhã, que nem sempre é pela manhã, às vezes é após o meio-dia, ele acaba começando com a primeira refeição uma alimentação com produtos que não sejam os adequados. Então ele vai, por exemplo, ingerir alimentos gordurosos, quando ele, numa primeira refeição, que seria o café da manhã, ele teria que já ter feito uma alimentação mais leve, em que tivesse frutas, poderia ter um pouco de cafeína, não é necessário e nem é útil, mas é mais agradável, a cafeína dá broncodilatação e aumenta a disposição para o dia, aumenta a capacidade respiratória, é interessante. O almoço, esse sim é uma refeição de grande monta, quase sempre com alimentos quentes, tem alimentação extremamente variada, né? No Brasil, então, nós temos uma alimentação extraordinária, uma alimentação de cores, nós temos saladas, grãos, fartura na carne. E o jantar? O jantar ele deve sempre ocorrer. Ele deve ocorrer de preferência com algum carboidrato que não seja processado, como por exemplo legumes, algum tipo de carne sem gordura e procurar na medida do possível, antes de dormir, quem tiver o desejo de fazer um lanche, deve ter atenção para não ingerir grande quantidade de líquido, porque senão durante a noite vai acabar despertando para a micção, para urinar. Então a quantidade de líquido deve ser pequena. Dar preferência para alguns alimentos que sejam ricos em serotonina. Então pode-se usar, por exemplo, o leite. Uma pequena porção de leite morno com algum carboidrato, de preferência não processado, mas se for processado, uma bolacha, um cereal em pequena quantidade, apenas para saciar o desejo. Porque como a gente vai para o repouso e o consumo de energia é baixo, não se deve fazer grande ingesta de alimentos que sejam muito energéticos. E quais são, doutor Pedro, os principais transtornos do sono? Nós até agora falamos da qualidade de um sono saudável, reparador. Agora vamos falar de um sono não saudável. Quais são os principais transtornos do sono? Olha, esse é o grande encanto quem lida com medicina do sono, né? Nós neurologistas sempre tivemos esse item como item de grande relevância. Hoje, ele é um item de extrema relevância. Primeiro, do ponto de vista epidemiológico, né? Hoje o mundo tem a tendência a cometer erros relacionados ao sono, seja pelo trabalho, seja pelo transporte, seja até por hábitos pessoais. Os transtornos do sono são os transtornos por não ter um sono reparador. Não ter o sono reparador quer dizer ou custar a dormir, despertar durante a noite com fragmentação do sono ou um despertar precoce. Não esquecer daquela tendência pessoal. Algumas pessoas são matutinas, acordam cedo porque acordam cedo. Outros são vespertinos, eles acabam dormindo um pouco mais tarde. E outros são grandes dormidores e outros são pequenos dormidores. Ser um grande dormidor quer dizer que ele dorme mais do que a maioria das pessoas, que tem um tempo de sono aproximadamente de 7 horas. Mas não tem esse número como absoluto, indispensável. Os pequenos dormidores chegam a dormir até 4 horas por noite.
A grande diferença de quem tem a insônia por ser um pequeno dormidor, do pequeno dormidor, é que o pequeno dormidor tem um sono reparador, só que num pequeno tempo de sono. O grande dormidor, se ele dormir, o que o cônjuge, ou o filho, ou o pai dormem, ele nunca vai saciar, ele não vai ter o sono reparador. Ele vai dormir 9 horas e vai acordar cansado, como se não tivesse dormido. Quando se vai classificar os transtornos, leva-se em conta isso. Insônia é a dificuldade de conciliar ou de manter o sono. Um sono que não será reparador. Ou seja, a consequência desse sono, que é o despertar com uma sensação de cansaço, às vezes uma dorzinha de cabeça leve, uma sensação de que não está disposto, não tem energia, se sente desmotivado, essa sensação faz com que a prova de que aquele sono não foi reparador. Outro transtorno do sono são os transtornos do ritmo circadiano. Circadiano quer dizer de cerca de um dia. Os transtornos do ritmo, dia e noite, eles podem ser impostos, por exemplo, trabalhadores de turno, um médico, bombeiro, policial, um músico. Para essas pessoas, tem que ter uma higiene do sono próprio para aquele ritmo de sono. Ele tem que ter orientação, quase nunca usando medicamentos, mas sempre com recomendações de tempos e horários de sono naqueles dias que não é o trabalho de turno. Nos transtornos de ritmo, volta aquele tema anterior. Tem que ter a disciplina no bebezinho, na fase escolar, na fase da adolescência, no adulto que tem envolvimento com o trabalho, tarefas, às vezes levando a casa ou querendo estar com a sua família e acaba adiando o seu sono e impondo isso aos seus entes queridos. E o idoso? Aumentar o número de tarefas, em especial se ele não tiver uma atividade profissional mais, como prática esportiva, vida social, atividades de lazer, para que ele enriqueça o seu dia e entre numa noite de sono com sono reparador. O terceiro item é composto pela sonolência excessiva diurna. A sonolência excessiva diurna, ela pode estar relacionada a um transtorno do próprio sono, a relação sono e vigília, ou ela pode estar relacionada a uma complicação dos outros. Ou seja, foi dormir 2 horas da manhã, teve que acordar às 6 e agora vai ter sonolência excessiva diurna. Isso é secundário. Quando a doença é primária, uma sonolência, existe assim um item de maior relevância, que é a narcolepsia. A narcolepsia é a doença do sono. Hoje sabe-se que a narcolepsia ela tem degeneração de alguns neurônios que mantém a pessoa acordada numa área do cérebro chamado hipotálamo. As pessoas começam a ter uns elementos sintomáticos como fragmentação do sono noturno, sonolência excessiva diurna, componentes como cataplexia, a pessoa tem episódios que diante de emoções ou de levar sustos, ou uma refeição muito condimentada ou com gordura, em geral as pessoas cochilam. Às vezes até em ambientes inadequados, como por exemplo a pessoa estar conversando em ambiente social, em reunião de família, em aulas e dormir. Outro elemento, esse da cataplexia, a pessoa perde a força. Pode perder a força de segmentos do corpo, como cair o queixo, cair a cabeça, ou simplesmente falhar as pernas subitamente diante dessas circunstâncias. Outro elemento de muita relevância são as alucinações, que podem ser tanto hipnopômpicas quanto hipnagógicas. Isso quer dizer o seguinte, essas alucinações são sonhos muito confusos, distorcidos de verdade, e eles ocorrem ou ao conciliar o sono ou terminar o sono. Esses elementos, junto com, algumas vezes, a paralisia do sono, que é a sensação de já ter acordado e não conseguir se mexer. A pessoa sabe, eu já acordei e eu não consigo me movimentar. Como que eu faço para isso acontecer? Existem recursos, que são recursos puramente de recomendação e que isso fica resolvido imediatamente, na primeira vez que ocorrer. E esses elementos, em especial a paralisia do sono,
elas podem ocorrer isoladamente. Perfeito. Desculpe, só um item. Sim. Que a gente não pode esquecer, porque isso é de interesse na medicina da clínica geral, que é as apneias do sono. Vamos falar sobre isso no terceiro bloco? Vamos lá. No terceiro bloco, nós vamos abordar algumas questões muito importantes. Apneia do sono. Se existem exames para avaliar a qualidade do sono. Sim. E a terceira pergunta tem 100% dos nossos telespectadores esperando por ela, Pedro. Remédio para dormir faz bem ao sono? Voltamos em seguida com o terceiro bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.